Hoje estaremos iniciando um novo estudo da Palavra de Deus. Desta feita estaremos estudando um tema bastante diferente: a igreja vista como noiva de Cristo. Você pode ler aí? A igreja vista como noiva de Cristo. Glória a Deus. A igreja vista como noiva de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Lemos em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 3: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Esta é a declaração de amor que a igreja de Cristo faz a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o livro de Cantares de Salomão, apesar de ser um livro com um caráter muito romântico, afetivo, ele tem como principal objetivo falar do amor divino por seu povo. E este amor é revelado através da figura do amado, que é o noivo, e da amada, que é a noiva. No verso 3 do capítulo 6, podemos encontrar essa linda declaração da noiva para o seu noivo, da amada para o seu amado. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Que segurança extraordinária a igreja tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. A igreja, que representa a noiva de Cristo, ela tem uma segurança muito grande em relação ao amor que Cristo sente por ela, e que é de igual forma correspondido, pois ela também o ama com um amor profundo. Ela o trata de forma carinhosa, amorosa, afetiva. Eu sou do meu amado. Ela não pertence a outrem, ela pertence a Ele. Ela não flerta com nenhum outro, porque ela já tem compromisso com o seu amado. Ela é uma noiva fiel, ela é uma noiva verdadeiramente comprometida com o seu noivo. E esse noivo, que é Jesus, o noivo da igreja, louvado seja o nome do Senhor, também tem um amor incomensurável por ela. Um amor tão grande, tão forte, um amor tão poderoso, que Ele chegou a dar sua vida por sua amada. Você pode dizer amém? Amém. Por isso que ela diz que ela, o amado é dela, mas também ela é do seu amado. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. A igreja na figura de uma noiva. Isso é algo muito comum nas páginas do Novo Testamento. A figura do casamento, irmãos, no Novo Testamento, e de forma geral nas Escrituras, é usada frequentemente para representar a relação entre Deus e seu povo. No Velho Testamento, por exemplo, Deus é comparado ao marido e o povo de Israel à esposa. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a sua noiva. Amém? Ao compreendermos a riqueza desse simbolismo, daremos mais importância à obediência ao Senhor em nosso dia a dia. São lindas essas figuras que a Bíblia usa para falar de Deus do seu povo no Antigo Testamento, e de Cristo e a igreja no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Antigo Testamento, Deus aparece na figura de um esposo. Por que Deus se compara a um esposo? E a nação de Israel, a nação eleita, Ele a compara a uma esposa. Porque não há um relacionamento mais seguro, um relacionamento mais íntimo do que o relacionamento que há entre duas pessoas comprometidas através do casamento.
enquanto a pessoa ou as pessoas não casam, elas têm uma certa liberdade em relação a relacionamentos os mais diversos. Alguém pode namorar, pode acabar o namoro, pode até noivar, pode acabar o noivado, mas quando casa, o compromisso passa a ser efetivo, passa a ser permanente, o compromisso passa a ser indissolúvel. Amém, irmãos? Esta é a ideia de Deus. Esta foi a ideia de Deus quando Ele criou Adão e logo após criou Eva e a entregou a Adão. A ideia de Deus era que Adão com sua esposa Eva permanecessem casados até que a morte os separasse. Glória a Deus. Por isso que Deus toma essas figuras do marido e da esposa para comparar a si como marido e a nação de Israel como a esposa. Isso Deus, com essa figura, Deus quer falar do compromisso que Ele tem com o povo de Israel, principalmente no tempo do Antigo Testamento. Isso Ele também quer falar do compromisso que a nação de Israel deveria ter com Ele, na condição de uma esposa, como semelhante a uma esposa que ama o seu marido. Muitas vezes não é um marido tão sentimental, não é um marido tão carinhoso, não é um marido tão delicado em relação à sua esposa, mas não obstante esse tipo de postura que certos maridos assumem, a esposa, consciente da sua responsabilidade como mulher casada, como mulher comprometida, ela ama o seu marido e o respeita, independentemente de qualquer comportamento da parte dele. Por isso que Deus se compara ao marido, e a nação de Israel, Ele a compara a uma esposa. Havia um compromisso, havia uma aliança entre Deus e Israel. Não obstante, essa aliança, em alguns períodos da história da nação, ter sido rompida, não pelo Senhor, porque Ele sempre foi um marido fiel. O Senhor foi sempre o que, irmãos? Um marido fiel. Mas foi Israel que, encantada com outros personagens, vamos dizer, amantes, traiu ao Senhor. Israel sempre viveu nessa triste situação entre a fidelidade e a traição. Glória a Deus. E não obstante Deus ver, Deus saber da infidelidade do seu povo para com Ele, Ele nunca desprezou Israel, Ele nunca abriu mão da sua esposa, porque o amor, irmãos, entre o casal é tão forte. A Bíblia diz que o amor, ele é forte. O amor é o que, irmãos? Ele é forte, o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que duas pessoas completamente diferentes entre si, elas conseguem conviver e coabitar durante longas décadas ao longo da vida. São pessoas completamente diferentes, biologicamente falando, psicologicamente falando, socialmente falando. São pessoas que têm origens diferentes. No entanto, quando se unem pelos sagrados laços do matrimônio, o amor, que é o vínculo da perfeição, consegue manter aquelas pessoas, embora diferentes, unidas até que a morte separe. Por isso que Deus é este marido, é visto como um marido assim, fiel à sua esposa, à nação de Israel. Mas a nação de Israel tropegar, vacilante ao longo da caminhada, traiu o Senhor muitas vezes, pecando, indo após outros deuses, indo após falsos deuses, e por isso sofria consequências desastrosas, horríveis. E mesmo assim, quando essa nação infiel, quando essa esposa infiel se arrependia, se humilhava e recorria ao perdão divino, Deus sempre estava pronto a perdoar o seu povo. Deus sempre estava pronto a acolher de novo a nação e seguir com ela abençoando. No Novo Testamento,
Testamento essa figura, ela continua, não na pessoa de Deus, não na pessoa de Israel, mas essas figuras do marido e da esposa, no sentido espiritual, no sentido figurado, elas vão aparecer, vão retornar, vão também ser destacadas, vão aflorar nas páginas do Novo Testamento, através da pessoa de Cristo, que é comparada ao noivo, e a igreja, que é comparada a uma noiva. Talvez você nunca parou para ver a igreja sob este prisma, sob esse aspecto, sob essa ótica, a igreja como noiva. O que tem a igreja como noiva a nos ensinar? O que nós, como noiva de Cristo, figuradamente falando, ou figurativamente falando, devemos ter de consciência? O que é que deve pensar sobre nós nessa condição? É essa a proposta do nosso estudo durante algumas sextas-feiras. Nós vamos estudar a igreja como noiva de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo é o noivo. A igreja é o quê? A igreja é o quê? A noiva de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Note bem que eu não disse que a igreja é a esposa. Não. A igreja, espiritualmente falando, ela ainda, enquanto estiver militando neste mundo, ela é considerada como noiva. Quando ela for arrebatada e acontecer aquilo que as Escrituras chamam de bodas do cordeiro, aí sim a figura muda de noiva para esposa. Claro, no sentido figurado, para a ideia das Escrituras e do Espírito Santo que inspirou as Escrituras. A ideia é mostrar para a igreja do presente o quanto ela deve ser comprometida com Cristo e o quanto ela deve ser fiel a Ele. E em consequência de tudo isso, do comprometimento e da fidelidade que a igreja deve ter com Ele, com o noivo, até Ele voltar para efetivamente casar-se com ela. Esses dois compromissos não somente representam privilégios para nós, mas também representam compromisso, obrigações, responsabilidade. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então a igreja é a noiva, Cristo é o noivo da igreja. Amém. Nós precisamos compreender melhor esse assunto à luz da realidade histórica que acontecia nos dias bíblicos em relação ao casamento. Como era o casamento na época da Bíblia? O que acontecia? A Bíblia fala muito a respeito de casamento. Era totalmente o casamento, desde o noivado até a sua realização, era completamente diferente dos nossos dias. Lá era Oriente, aqui é Ocidente. Lá é uma cultura, ou era uma cultura, aqui é outra cultura. Então nós vamos ter pelo menos uma ideia pequena para podermos compreender como é que se dá esse processo entre o Cristo noivo e a igreja noiva. Glória a Deus. O processo do casamento nos dias da Bíblia envolvia 3 etapas. Quantas etapas o processo envolvia? 3 etapas. A primeira etapa era considerada ou chamada de desposório. Aqui no quadro, no slide, nós temos a palavra desposório. O desposório, o que era isso? Lá nos dias de Jesus. O primeiro passo oficial ao casamento era um compromisso assumido pelo casal, muitas vezes arranjado pelos pais, em que se prometiam um ao outro. Era totalmente diferente nesse aspecto, nesse primeiro aspecto, o desposório. O desposório nós podemos considerar o noivado. Então, não havia essa fase chamada de namoro. Não existia nos dias da Bíblia essa fase chamada namoro. Era o desposório, o noivado, e logo em seguida vinha então o casamento. Quem escolhia o futuro cônjuge da moça? A sociedade, lá na época de
Cristo era uma sociedade patriarcal, isto é, prevalecia a vontade masculina, a vontade do homem. Então o chefe da família, o pai ou o irmão mais velho, era quem escolhia a noiva para o filho, ou irmão mais novo, certo? Então o pai, quando o menino chegava na idade, o rapaz chegava na idade de casar-se, e o pai percebia que ele estava pronto para casar-se, o pai, entre os próprios componentes, integrantes da tribo, e muitas vezes até entre membros da própria família, o pai, o patriarca, apontava a moça com quem o filho deveria se casar. A moça, por sua vez, não tinha a liberdade de dizer assim: não, eu não gostei dele, pai, eu não vou casar com ele, porque o pai do noivo, do pretendente, ia ao pai da moça, que era a pretendida, e dizia para o pai dela: meu filho precisa casar, e a sua filha foi escolhida para casar com ele. Se o pai da moça concordasse, então eram feitos os acordos e marcava-se o dia para o noivado. A moça não tinha essa liberdade de dizer: ah, eu não quero casar com ele. Ou, por exemplo, eu não quero casar agora. Ou talvez, eu não estou preparada ainda para casar. Não, isso não era um direito que assistia a ela. Era o pai dela com o pai dele que definiam essa situação. Então, quando o moço ficava na idade, chegava à idade do casamento, que não era uma idade muito avançada, há uma exceção na Bíblia, certo? Em relação à idade de casamento, uma idade já um pouco bem madura, bem avançada, e foi Isaac que casou-se com Rebeca aos 40 anos de idade. Mas numa época em que o povo vivia mais de 100 anos, vivia 200, 300 anos, casar com 40 anos de idade era casar relativamente jovem, certo? Relativamente jovem. Mas quando Abraão, apenas a título de ilustração, quando Abraão resolveu que Isaac tinha que se casar, ele não tratou nada com Isaac. Ele chamou o seu servo, o servo mais antigo da casa, chamado Eliezer, e disse a Eliezer: Eliezer, você vai na terra dos meus ancestrais, e lá entre os meus parentes, você vai escolher uma moça para casar com meu filho. Que responsabilidade terrível, não é? Que responsabilidade grande sobre os ombros daquele mordomo. E Abraão, ele levava isso tão a sério, essa escolha, que fez o seu servo fazer um juramento diante dele e diante do Senhor, no sentido de que ia realmente escolher uma moça da família de Abraão. E assim Eliezer seguiu para a terra distante, uma terra longínqua, e ali encontrou-se com Rebeca e falou com ela, depois falou com seu irmão, falou com sua mãe, e ela aceitou a proposta de casamento. Não sabia quem era Isaac, não sabia se era branco, se era preto, se era culto, se era analfabeto, se era bonito, se era feio. Ela não sabia absolutamente nada. Ela apenas se submeteu ao processo cultural que era comum na época. Então ela, com a autorização dos seus familiares, sua mãe e seu irmão, ela montou-se em um camelo e voltou, e foi para a terra de Canaã, para nunca mais retornar para a sua descendência, para a sua terra natal, certo? Sem saber com quem ia casar-se. Glória a Deus. A sorte foi que ela casou-se com um moço de qualidades excepcionais, e ela foi muito feliz em seu casamento. Mas era assim o processo, certo? E isso começava com o desposório. Assim, ainda aqui no texto, assim Maria foi desposada com José, segundo está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 18. Então, provavelmente Maria, na época ainda era uma menina aí com seus 12 anos, muito 12 anos. José já era um moço mais adiantado em idade, talvez aí com seus 17 anos, e eles assumiram o compromisso de se casarem, né? Eles se desposaram, eles noivaram, assumiram o compromisso diante de Deus
e de seus familiares para um futuro casamento. Então, como era que acontecia o desposório? Presentes eram dados à noiva e à sua família pelo noivo ou sua família. Está lá em Gênesis capítulo 24, versos 52 e 53. Esta prática é semelhante ao pagamento do dote em alguns países até os dias de hoje. Então o moço, o noivo, o futuro marido, pagava pela noiva. Ele dava uma certa quantidade de valor, certo? Um certo valor ao pai da noiva. Era como se fosse um pagamento ou uma indenização. O pai ia perder a filha. O pai ia perder a filha. Geralmente os filhos trabalhavam na lavoura com o pai. Quer dizer, seria um trabalhador a menos na roça do pai. De certa forma, na visão daquela cultura, era um prejuízo para o pai da noiva ela sair para casar. Então o noivo pagava o dote, pagava uma certa quantidade, ou em dinheiro, ou em animais, ou em produtos da terra, ou num pedaço de terra, dava para o pai da noiva. E aí ele recebia aquilo como um dote, como um pagamento. Em outras palavras, a moça era vendida para o noivo. Quem queria morar naquele tempo? Viver naquele tempo? Quem queria? Ninguém, né? Principalmente a moça. Glória a Deus. Então, ela passava a ser, depois de casada, uma propriedade do seu marido. Uma propriedade do seu marido. Ainda hoje, lá no Oriente, é essa mentalidade que prevalece. Países há, ainda hoje, que o pai troca uma menina por uma vaca, ou por um camelo, certo? O pastor Neco foi para Israel, com ele um grupo de irmãos, e quando eles chegaram no deserto do Egito, o genro dele, irmão Joabe, que estava com a esposa, enfrentou uma dificuldade tremenda, porque um beduíno, esse povo que vive no deserto, com camelo, essas coisas, botou os olhos na esposa do pastor Joabe, a irmã Geilza, segurando o braço dela, e disse para ele: eu vou lhe dar 10 camelos por essa mulher. 10 camelos. Ele disse: não posso, é minha esposa. Não, mas eu gostei dela, vamos negociar. Não dá, não, mas eu quero. E ele ficou, irmão, lutando com o pastor Joabe, até o casal, ele com a esposa, entrarem no ônibus, e o ônibus seguia, ele ainda saiu acompanhando. Eu dobro a oferta, eu dobro a oferta, eu dobro a oferta. Gostou da esposa do pastor, certo? Glória a Deus. Então, se você não gosta da sua esposa, não vá para aquelas terras, porque o primeiro camelo que lhe oferecer, você vai querer trocar, certo? Não faça isso, não vá. Irmão, se teu marido não gosta de você, não aceite o convite para ir para aquela região. Ele vai para lá para te trocar. Glória a Deus por um camelo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda hoje acontece isso, irmão. É muito natural lá, muito natural, certo? Era o dó. Então escuta, Jacó, colocamos ali um exemplo, aqui embaixo. Jacó serviu seu sogro durante quantos anos? 7 anos para poder casar-se com Raquel. 7 anos. O sogro disse: você casa com ela, agora você vai trabalhar 7 anos sem receber um centavo, é só comida. Ao cabo dos 7 anos você casa com Raquel. Está certo? Está certo. Ele amava. Glória a Deus. Então era esse o tipo de acontecimento inicial que existia lá na cultura de Israel, nos dias de Jesus e até mesmo nos dias de Abraão. Era o desposório, era o noivado. A partir do desposório, a moça já era considerada casada. Se ela aparecesse grávida, ela seria apedrejada, salvo se o filho fosse do noivo. Porque se ela o traísse, era considerado um adultério, o ato de traição da noiva para o noivo. E como ele já tinha essa ideia de casamento, o noivado já envolvia praticamente um casamento, então ela era apedrejada. Por isso que José, quando soube que Maria estava grávida, ele, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem justo, não é isso que a Bíblia diz, irmãos? Mas essa palavra justo ali significa um homem temente a Deus. Ele a amava.
ele pretendia casar-se com ela. Mas quando ele soube que ela estava grávida, ele não quis entregá-la aos seus algozes. Ele que tinha o dever de fazer a denúncia. Então ele quis deixá-la de forma sutil. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: não deixe Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela foi escolhida pelo Altíssimo para ser a mãe do Salvador. Ela é virgem, ela não tem traído. Então ele se submeteu à vontade de Deus pelo fato de saber que aquilo era obra do Espírito Santo. Mas ai de uma moça que fosse apanhada grávida depois de noiva, ou fosse pega tendo um outro relacionamento com outro homem. Ela seria apedrejada, porque era considerado já uma traição. Vocês entenderam essa parte aqui do desposório? Amém? Se sair na escola dominical esse assunto, você já vai estar bem esclarecido, certo? Se alguém lhe perguntar, você também pode explicar. Vamos lá, vamos adiante. Depois do desposório, havia um intervalo de espera que antecedia o casamento. Então, havia o desposório ou o noivado, era feita uma festinha para o noivado e se estabelecia um tempo para o casamento. Durante esse tempo, para a noiva, era importantíssimo manter a sua pureza e se preparar para o seu noivo. Você vai acompanhando o raciocínio. Então, ela noivava, assumia o compromisso, mas não casava imediatamente. Nem sempre o moço era da mesma redondeza, morava na mesma cercania dela, morava em outro lugar. Então ele voltava para a casa dos seus pais, ia preparar uma casa para ele morar, ia plantar, ia criar, se preparar economicamente para então, depois de um certo tempo, voltar para então concretizar o casamento. Havia a espera. Irmãos, em se tratando da realidade da noiva de Cristo como noiva da igreja, como noiva dele, já houve um compromisso entre Cristo e a igreja, sim ou não? Sim. Amém, irmãos? Amém. Já há um compromisso com a igreja. Quando Jesus morreu pela igreja, pelos salvos ali no Calvário, pelos pecadores no Calvário, então ali foi firmado o compromisso. Vamos dizer, ali foi um momento que foi formado um pacto de fidelidade entre Cristo e a igreja, ou da igreja também para Cristo. A igreja, a partir dali, passou a assumir um compromisso com o Senhor. E ele disse: eu vou voltar, eu vou para a casa de meu pai, mas eu voltarei. Então esse período, esse intervalo de espera que antecede o casamento, que antecediu o casamento nos dias bíblicos, está acontecendo também em relação à igreja. Está havendo esse tempo de espera, de expectativa. A igreja, a noiva de Cristo, ela está se preparando. Quantos estão se preparando? Glória a Deus. Nem todo mundo começa a se preparar. Tenha cuidado. Glória a Deus. Então a igreja está se preparando. Ela sabe que o noivo virá para se casar com ela. A igreja sabe o que, irmãos? O noivo virá. Diga para o seu companheiro, diga para a sua companheira: o noivo virá. Glória a Deus, o noivo virá para se casar, para concretizar o casamento com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Então, durante esse tempo, para a noiva, esse tempo de espera, era importantíssimo para ela manter a sua pureza e se preparar para o seu noivo. Tinha que manter a pureza, a noiva. Se ela se envolvesse com alguém estranho e o noivo soubesse, além dela ter o risco de ter o seu noivado, seu casamento acabado, ainda corria o risco de morrer apedrejada. Glória a Deus. Então ela se mantinha em vigilância, cuidando-se, porque ela sabia que o noivo viria a qualquer momento para se casar. Caso contrário, ele podia romper o noivado com ela sem completar o processo do mesmo, conforme Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Então, depois do tempo de espera, o que era que chegava? O que era que chegava, irmãos? As bodas.
As bodas ou banquete nupcial começava quando o noivo chegava à casa da noiva para levá-la à sua casa. A noiva esperava a chegada dele, usando roupas e joias especiais, e era acompanhada pelas donzelas e por outros convidados. Lá na cultura de Jesus era diferente dos nossos dias. Enquanto hoje é o noivo que espera a noiva, lá nos dias de Cristo era o contrário. A noiva esperava pelo noivo. Glória a Deus. Ela esperava por ele. E ele vinha ao encontro dela e saía em cortejo até o lugar onde eles iam morar. E esse cortejo era acompanhado por donzelas ou virgens e os demais convidados. Geralmente se dava à noite. Então aquelas damas de honra de companhia levavam lâmpadas luminárias para iluminar o cortejo até o local do casamento, que praticamente era a casa do noivo. A partir das bodas, os dois morariam juntos, consideravam-se casados. Então, Jesus, para ilustrar acerca da necessidade da vigilância, em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, ele trata a respeito das vigílias, da parábola das vigílias. Ele narra aquela linda parábola que serve como advertência para a vigilância espiritual. E ele retrata, irmãos, na parábola das vigílias, o que realmente acontecia nos dias dele. Então ele diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que acompanharam a noiva, foram até o local onde a noiva estava. E 5 estavam preparadas com azeite de reserva, 5 não estavam. E o noivo tardou vir, glória a Deus. E elas dormiram, adormeceram, e perto da meia-noite gritaram: eis aí vem o noivo. E elas se despertaram. E quando elas se despertaram, que acenderam as candeias para fazerem parte do cortejo, então aquelas 5 virgens loucas viram que, apesar de estarem com suas lamparinas acesas, mas a reserva, a quantidade que estava nas lamparinas já estava prestes a acabar, e elas foram no reservatório, tinham esquecido. Glória a Deus. Pediram às 5 virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite. Aquelas 5 disseram: não, nós não vamos dar, porque poderá faltar a vocês e a nós. Ide antes aos que vendem. E elas saíram meia-noite, batendo de porta em porta, procurando onde podiam encontrar azeite para comprar. Ao retornarem, o noivo já tinha chegado, já tinha fechado a porta, e elas não puderam mais participar daquele lindo banquete. Jesus disse no final que nós deveríamos vigiar, porque não sabíamos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem havia de regressar. Então, irmãos, Jesus já assumiu um compromisso com a igreja. O que foi que Jesus assumiu com a igreja? Um compromisso. Ele já assumiu um compromisso com a igreja. Ele agora, depois de ter assumido o compromisso, ele retornou de onde ele veio. Está lá, na sua glória celestial. Mas ele assegurou que haveria de voltar. Enquanto a ele não retorna, a mensagem que ele deixou para a sua noiva é: vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Há crentes vigiando? Sim, há muitos crentes vigilantes. Há muitos crentes que estão em vigilância, que estão cuidando-se espiritualmente, que estão sendo fiéis, que estão conservando suas vidas espirituais e morais puras diante dele. Todavia, há outros que, mesmo sendo crentes, mesmo testificando que são crentes, não têm tido a mesma preocupação que outros crentes têm tido. E esses crentes ficarão decepcionados, ficarão fora das bodas do Cordeiro, ficarão fora do casamento, da união eterna entre Cristo e a igreja. Por quê? Porque no dia que o Senhor vir para levar a
noiva para a glória, eles não estarão esperando, eles não estarão preparados, eles não estarão em condições nem espirituais nem morais para participar desse grande evento. Mas eu louvo a Deus e você deve também louvá-lo, porque você está se preparando, você tem orado, você tem buscado, você tem se santificado, você tem consagrado a sua vida, você tem dito não ao pecado, não à carne, não ao mundo, porque você tem compromisso com o seu noivo, com Jesus. O mundo flerta com você, o mundo flerta com o crente, paquera o crente, o mundo. Glória a Deus, não é? O mundo apresenta galanteios, o mundo elogia, diz para o crente: você é tão inteligente, podia estar aqui conosco, você é tão linda, podia estar aqui mostrando seu corpo numa passarela, você é tão belo, podia estar explorando a beleza do seu corpo, mas você está lá no meio daquele povo, você está lá naquela igreja, você não se veste como uma pessoa normal, você parece uma velha, você parece um atrasado, um retardado. Glória a Deus. O mundo paquera, o mundo flerta com o crente, com a noiva de Cristo, porque o mundo é atrevido, é ousado. Satanás também chega junto nesse processo e começa a mostrar as belezas do mundo. Estão lembradas que ele chegou para Jesus depois de Jesus ter orado e jejuado durante 40 dias. Estão lembrados que ele chegou e disse para o Senhor: olha, eu vou te dar tudo isso aqui. Mostrou o mundo todo. Vou dar tudo isso aqui a você, se você se prostrar e ajoelhar. Oh, amados irmãos e irmãs, o diabo mudou. O diabo mudou. Ele continua tentador. Ele continua tentando as pessoas. E ele começa a mostrar, glória a Deus, ele começa a mostrar para a noiva de Cristo. Começa a mostrar o mundo com as suas belezas. Começa a mostrar as coisas belas deste mundo. E diz para a noiva de Cristo: você está perdendo tempo. Esse noivo está demorando demais. Glória a Deus. E quantas noivas que caem na fraqueza? Caem na fraqueza. O noivo vem de São Paulo, noiva. Aconteceu isso em uma cidade que trabalhei com uma moça cristã. Rapaz veio de São Paulo, noivou com ela, foi embora para São Paulo, demorou um tempo bom. Nesse interregno de tempo, ela se encantou por um moço descrente, já casado até. Eu conheci também ele, moço simpático, gentil. Qual é a mulher que não gosta de um homem simpático e gentil, de um homem delicado? Ele era assim com ela. E ele começou a cercá-la, até que a conquistou. E ela, por não vigiar, por ela não buscar a Deus e dizer não para aquele cidadão, ela cedeu aos apelos daquele cidadão. E chegou o dia do casamento, e ela manteve o compromisso até o dia do casamento. O moço em São Paulo preparou uma casa, mobiliou-a. Inclusive o moço era filho na fé meu. Veio, comprou as passagens deles duas passagens para voltarem. Chegou o dia do casamento. Era pela manhã, porque eles iam viajar à tarde. Deu 9 horas, 10 horas da manhã, 11 horas, ele lá esperando os convidados. Meio-dia, deu meio-dia, ele mandou alguém, ela morava em uma região de sítio, alguém foi lá em busca dela, e quando chegou lá, os pais dela, que até então não tinham ido para o local da cerimônia, disse: ela saiu logo cedo de casa e nós não sabemos onde ela está. E procura daqui, e procura dali, e tal. Resultado, descobriram que ela tinha ido embora com aquele homem no dia do seu casamento.
Aquele moço sofreu uma frustração, uma decepção terrível. Voltou só para São Paulo, mas Deus usou de misericórdia com ele. Depois ele casou-se e hoje vive feliz lá em São Paulo, porque ela realmente não merecia. Não merecia. Então Satanás, ele fica tentando a noiva de Cristo, ele fica tentando você, ele fica tentando a mim, ele fica mostrando as belezas deste mundo. Glória a Deus. Ele mostra a praia, ele mostra a praia, diz assim: para que você vai para a escola dominical no domingo, se você tem a praia? Você podia vir para cá, vir para a praia, bronzear esse corpão, né? E tem gente que vai para a praia, bronzeia o corpo, e à noite no culto chega com a cara lisa, ainda com roupas decotadas para mostrar o bronzeado do corpo, como se isso fosse decente e bonito. Isso é uma falta de temor de Deus e de vergonha na cara. Pastor, o senhor está me ofendendo, pois deixe de ir para a praia. Deixe de ir para a praia. Glória a Jesus, né? Mas mostra a praia no domingo. Vai, você está todo ensacado na praia, por que você não bota uma sunga e vai mostrar esse corpão na praia? E teve gente que foi, aceitou o apelo, o galanteio, o convite. E hoje o casamento está derrotado, desgraçado, miserável, acabado. Estou acompanhando o processo de perto. Porque no início foi com a esposa, depois foi só e encontrou alguém lá e ficou lá na praia com alguém, etc e tal. E o casamento acabou-se. Veio para mim só os cacos para eu juntar. Estou colando os cacos para ver se vai dar certo de novo. Estou colando os cacos. Porque aceita o apelo do mundo, e quando tem o prejuízo, quando a desgraça se instala, quem é que tem que consertar o erro, o desmantelo, o prejuízo? O pastor da igreja. Que não tem nada a ver. Glória a Deus. Porque se você ouvisse a doutrina e obedecesse a doutrina, você não aceitaria o apelo que o mundo lhe faz. Diga amém. Glória a Jesus. E a praia não é de Deus, não, pastor, é de Deus. A praia é de Deus, o mar é de Deus. Salmo 24, verso 1 diz: o mundo e o que nele há, o mundo é a sua plenitude, e o que nele há pertence ao Senhor. Mas há determinados lugares que, não obstante ser de Deus, porque foi Deus que criou, está corrompido pelo pecado. Está corrompido por quê, irmãos? Pelo pecado. Pelo pecado. Glória a Deus. E uma mulher não tem coragem de sair na rua de peças íntimas, mas na praia ela sai. Na praia ela vai. Glória a Deus. Vai para lá, vai para lá. E o marido fez uma coisa que eu não quero dizer aqui. Vai de braço com ela. Vai com ela. Glória a Deus. Quando quiser tomar um banho de praia, procure um lugar isolado, no meio da semana, vá de mergulho, tome banho. Glória a Jesus. Mas se lembre, você é como uma noiva pura, que o noivo está chegando, o noivo está voltando. Glória a Deus. Essas doutrinas não se ouvem mais não nos povos, porque o povo não quer mais ouvir não. Não quer mais ouvir não. O povo quer doutrina de choro. Chorar e quando sair do choro, pecar. Glória a Deus. Glória a Deus. Domina a tua mulher, meu irmão. Se ela gosta de praia, domina ela. Ela vai terminar te traindo. Cuidado, irmã. Esse homem, em vez de vir para a escola dominical no domingo, bota uma sunga desse tamanho e vai lá para a praia e ainda arruma um jeitinho para tu não ir. Cuidado, ele está com o esquema lá. Ele está te traindo lá, mulher. Abre os olhos. Glória a Deus. Glória a Jesus. O noivo está voltando e a noiva precisa ser pura. Precisa estar em pureza. Glória a Deus. Mas eu falei da praia. Mas tem um shopping. Tem um cinema. Tem as amizades.
Tem no Facebook. Quantos eu já disciplinei por causa do Facebook? Fato concreto. Casos de Facebook lá. Eu já disciplinei pessoas casadas até, foram disciplinadas. Glória a Deus. O Senhor não aceita ser traído. O que é que o Senhor não aceita? Ser traído. Diga para o seu companheiro aí, diga para a sua companheira, não traia o Senhor. Ele não aceita ser traído. Ele não aceita ser traído. Não traia o Senhor. Glória a Deus. Ele não aceita ser traído. Cuidado. O mundo está ali convidando, me chamando, vem fulano, vem pra cá. Uma moça, tempos atrás, logo quando cheguei aqui, tratou comigo, pastor, me convidaram para eu ser modelo, tem altura, tem o corpo para ser modelo. Digo, só que Jesus não lhe salvou para você ser modelo, não, irmão. Jesus lhe salvou para você dar testemunho do Evangelho. Glória a Deus. E esse meio de modelo é um meio corrompido. Como é que você, uma moça cristã, vai estar desfilando seminua numa passarela? Acabe com isso, isso é tentação. Parece que essas mensagens são mensagens de gente careta, retrógrada, atrasada. Não é assim, irmão? O que tem mais teu corpo? Outro dia eu ouvi alguém dizer, porque o bonito tem que se mostrar mesmo. Mostre. Comece a mostrar. Para você ver onde você vai parar. O ímpio mostra e não tem prejuízo nenhum. O ímpio, o homem ímpio, a mulher ímpia, a moça ímpia, o moço ímpio, mostra o que quer e não tem prejuízo. Mas se um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça, um rapaz de Deus, sair e entrar nessa história e começar também a mostrar as coisas, o prejuízo é grande. Glória a Deus. Me perguntaram, pastor, sair uma cerveja sem álcool, o crente pode beber? Isso é pergunta que fazia pastor? Isso é pergunta que fazia pastor? Sair uma cerveja sem álcool, mas é zero álcool. Porque Satanás tem estratégia. Irmão, Satanás, o nosso adversário, ele tem estratégias que são inimagináveis. Por que é que tem agora cerveja sem álcool? Para os gospels, não tem agora, porque agora nem é crente, nem é evangélico, agora é gospel. Quem você é? Eu sou gospel. Glória a Deus. Então a cerveja 0% de álcool não é para enganar o mundo não, porque o mundo gosta de virar a perna para o ar. O mundo gosta de beber para virar as pernas para o ar. O 0% é para enganar a mim e a você. Glória a Jesus. O mundo está cercando a noiva. A noiva é pura. Nós vamos ver isso lá na frente. Hoje, mas não dá. Glória a Deus. A noiva é pura. A noiva é uma donzela santa, pura. Mas o adversário se une ao mundo e à carne para macular a noiva. Porque ele sabe que se a noiva tiver as suas vestes manchadas, a sua reputação manchada, o seu compromisso com o noivo fica comprometido, fica na zona de risco, fica na zona vermelha de risco, com possibilidade do noivo cortar o compromisso, quebrar o compromisso. Glória a Deus. E é uma luta tão grande, irmão. É uma luta 24 horas. Se você está em casa, o adversário está apelando, cercando. Se você sai, ele está apelando. Se você chega no trabalho, ele também está lá. Se você vai no comércio, ele está lá. Onde você chega, o mundo está lhe cercando, o adversário maligno lhe cercando, para lhe abraçar e lhe levar para o pecado. Manchar
a sua reputação. Jesus perguntou aos seus discípulos, é uma pergunta inquietante para mim, não sei se para os senhores ou para as senhoras, mas Jesus faz uma pergunta importante nos evangelhos, em um dos seus evangelhos. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Olha que pergunta terrível, irmãos. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Irmãos, essa pergunta pesa sobre os nossos ombros. Pesa sobre os nossos ombros. Quantas igrejas, irmãos? Quantas igrejas? Igrejas de porteira fechada, que já romperam o compromisso com o noivo há muito tempo. Quando chega o São João, as determinadas igrejas estão no São João também. Os crentes se fantasiam com as roupas do São João. Quando chega no carnaval, se fantasiam com as roupas do carnaval. Quando chega a final de ano, se veste todo mundo de branco, vão para a beira da praia lá, por meio dos adeptos a Iemanjá. Glória a Deus. E a conversa é: Deus só quer o coração, irmãos. Essa é uma doutrina diabólica. Onde é que o Senhor só quer o coração do crente, irmãos? Onde é que o Senhor só quer o coração do crente? Glória a Deus. O Senhor quer o espírito, quer a alma e quer o corpo. Leia 1 Tessalonicenses 5:23, está dito lá isso. Glória a Deus. Mas como a noiva está em alguns lugares, a noiva está cedendo. A noiva está cedendo aos apelos. Glória a Deus. Nunca se viu tanto índice de divórcio entre o povo de Deus. Divórcio. E quando nós vamos atrás da motivação do divórcio, não é outro: traição, infidelidade. Infidelidade. Glória a Deus. Infidelidade. Certo? Diga comigo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Diga de novo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. O tempo que agora nós estamos é o tempo da espera. Se o teu marido não quer ser santo, o problema é dele. Seja você, minha irmã, santa. Se a tua esposa não quer ser santa, o problema é dela. Seja você santa. Se os seus filhos não querem seguir você, mesmo você estando lutando pela salvação deles, aí paciência, o problema é deles. E lute pela sua santificação. Jesus vai dizer lá no último capítulo do Apocalipse: quem for santo, santifique-se ainda mais. E quem for sujo, suje-se ainda mais. Então Jesus está abrindo a porteira? Não, o Senhor não está abrindo a porteira e dizendo: não quero se consertar, não, você tem mantelo, não. É porque o Senhor sabe que no meio do seu povo há pessoas obstinadas, pessoas determinadas, que dizem: eu sei que é pecado, mas eu vou continuar pecando, eu vou continuar traindo, eu vou continuar me prostituindo, adulterando, mentindo, eu vou continuar falando mal, eu vou continuar caluniando, eu vou continuar atacando, eu vou continuar fazendo isto ou aquilo. São pessoas obstinadas. Então o Senhor diz: já falei, não quer obedecer? Continue, pegue ainda mais. Agora o Senhor virá buscar a noiva. O Senhor virá buscar a noiva. Quem faz parte da noiva de Cristo? Glória a Deus. Lute, querido. Lute, querido. Lute, querido. Querida moça, lute. Lute. Glória a Deus. Se alguém disser assim: tatue no seu braço o nome de Jesus. Não. Tatuar o nome de Jesus no braço? Não é o nome de Jesus, não.
O nome de Jesus tem que estar gravado no coração. Amém, irmãos? Mas você não. Prove isso aqui. Não prove. Eu conheço uma irmã. Ela tem 2 filhas. Uma é doutora em matemática. Família pobre. Família paupérrima. Pobre. Mas a filha mais nova botou a cabeça para os estudos, graduou-se em matemática na Universidade Federal de Alagoas, foi adiante, fez um mestrado e agora é doutora em matemática. Está em um outro país, foi o ano passado, fazer um estágio de um ano e 6 meses. A filha mais velha, que teve a mesma criação, que foi para a mesma igreja, que ouviu o mesmo ensino, é drogada. Querem saber como foi que ela se tornou drogada? Crente, cantava no conjunto da igreja, direitinha, mas aí no CEPA, na turma dela, foi feita uma feira de ciências. E ela ficou numa equipe que ia tratar sobre drogas. Até aí tudo bem. E ela começou a pesquisar sobre a maconha. E ela não se conformou em ficar no campo apenas da pesquisa dos livros. Ela foi entrevistar maconheiros, drogados. Conversa vai, conversa lá, e o maconheiro disse assim: prove aqui para você saber o que é que a gente sente. Ela não titubeou. Ela não pensou no risco que podia correr a partir dali. Ela pegou aquele cigarro de maconha e começou a provar, gostou. E até hoje ela toma drogas. Só que agora não é mais maconha, são drogas de alto nível. Muitas vezes chega em casa de madrugada, só de calcinha e sutiã. Drogada. Amanhece caída nas ruas do bairro Glória. Um sofrimento para a família terrível. Tudo começa com uma provadinha. Prove aqui até uma cerveja sem álcool. Dê um trago aqui só para você sentir. Faça uma fezinha só hoje, está tão alto o prêmio. Só hoje, se você não perder, você não ganha não. Não, tá bom, faça só hoje assim, essa aposta. Quando eu vou pagar alguma coisa na lotérica, energia, alguma coisa, a moça já é orientada. Já vem com, ao invés de dar o troco, já vem com alguma coisa. Quer fazer uma fezinha? Eu digo, eu não trabalho com fezinha não, moça. Trabalho com fé. Fezinha não. Glória a Deus. Mas tem crente vacilante que diz, eu vou fazer uma fezinha. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder para nos guardar. É eficaz o sangue de Jesus. Você é uma moça tão bonita, tão delicada. Eu tenho maior vontade de casar com uma moça assim. Diz o rapaz ímpio para a moça crente. E ela não lembra-se que é noiva de Cristo. E aceita aquele galanteio e começa uma conversa danada. Uma conversa descompromissada. E ele começa a enredá-la, envolvê-la, até passar a ser o dono dela. Glória a Deus. Uma conversa simples, um bate-papo simples no Facebook da vida ou em qualquer outra rede social,
pode terminar em uma cama de um motel. Eu estou sendo muito claro para os senhores, mas isso não é novidade não. Coisa simples. Tem acompanhado, eu tenho acompanhado essas coisas. O abacaxi depois vem para minhas mãos para descascar. E tem gente que pega e diz assim: ninguém pode saber, pastor. Oh, pelo amor de Deus, ninguém pode saber. Tá certo? Glória a Deus, irmãos. Nós somos a noiva de Cristo e precisamos nos manter fiéis a Ele até que Ele volte. Até chegar o dia do encontro, vai ser muita tribulação, muita tentação, muita humilhação, muito ataque, muito apelo. Você vai ser desafiado para a briga, para o bate-boca, para o confronto. Mas lembre-se, você é noiva de Cristo. Eu vim aqui do centro da cidade para o bairro de Mora, aqui por Bebedouro. Mês passado, noite de chuva, 18 horas, o trânsito ali embaixo parado. Eu e minha esposa. Todos os carros parados, não tinha como andar apressado. De repente, uma batida no meu carro atrás. Nós somos jogados para frente. A chuva caindo. Meu Deus, se avisando. Acabaram a traseira do carro. Desci. O moço que bateu desceu também. E as palavras dele foram: eu assumo tudo. Eu disse: tá certo. Me deu seu número de telefone, quando vai para casa, falou para mim. No outro dia ligou para mim, nos encontramos, para ele acertar o prejuízo. Ele disse assim, perguntou assim: o senhor é crente? Sou crente, graças a Deus. Eu disse para minha esposa ontem à noite, que ela ia comigo, pelo comportamento daquele homem, ele é crente. Ele é crente. Porque tem gente que briga, que puxa a faca, e quando vem se levar que é crente, já matou uns 2 ou 3. Já está algemado. Mas nós somos noiva de Cristo. Fique de pé, você que é noiva do Senhor. Somos noiva de Cristo. Amém, irmãos? Prosseguiremos. No próximo culto falaremos sobre Cristo noivo. Mas tem muita terra para nós andarmos, né, nesse assunto. Olha, é terra muita. É muita terra. A igreja vista como noiva de Cristo. Não esqueça isso. A igreja vista como noiva de Cristo. No próximo estudo veremos Cristo noivo. Veremos o que, irmãos? Cristo noivo. Já vimos alguma coisa sobre o processo de casamento, como é que acontece. Vamos ver sobre o noivo. E depois vamos entrar na história da noiva. Aí vai ter o que falar. Vamos ter o que ver, biblicamente falando. Amém? Domingos, se Deus quiser, estaremos aqui pela manhã para atender os irmãos.